Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Conferências Radiofônicas, escritos por Caibar Schutel, o nosso patrono, em 1936, quando ele fez essas conferências através da PRD4 de Araraquara. Hoje nós vamos à 9ª conferência, foi proferida às vésperas do Natal, 24 de dezembro de 1936. Ele vai falar sobre o nascimento, a vida e a doutrina de Jesus Cristo. Diz Caibar o seguinte: no céu da literatura espírita, brilha como uma luz verdadeiramente deslumbrante um livro. Se por acaso, por favor, a Marisa chegar junto com a Ana, pede para eles tomarem passe, a gente vai fechar lá. Tá bom. É um pedido especial, não dá para... Não, vocês não. Repetindo então, no céu da literatura espírita, brilha como uma luz verdadeiramente deslumbrante um livro que deveria ser o livro mestre de todos os indivíduos, de todas as famílias, o guia de todos os povos. Este livro, é difícil de saber qual é, gente? O Evangelho. O maior, vamos chamar, manual de sociologia, psicologia, relações humanas, legislação existente no mundo. E ele resumiu tudo aquilo em 2 coisas: amor a Deus e ao próximo. O Evangelho é esse aí, que nós não olhamos com olhos de ver, olhamos com olhos de, quem sabe, talvez, não. Porque se olhássemos o Evangelho com olhos de ver e enxergar mesmo, nós iríamos eliminar um monte de bobagem que acontece na nossa vida, no nosso país, na nossa querida terra. Mas voltando aqui a Caibar, este livro é o Evangelho, única fonte verdadeira do cristianismo. Foi nesse livro que nós encontramos o nascimento de Jesus Cristo, sua vida, sua doutrina, seus feitos gloriosos. Foi nele que ficamos sabendo de sua morte, de suas, entre aspas, ressurreições gloriosas, que constituem o epílogo de uma religião de amor, com os testemunhos categóricos da imortalidade. Percorrendo-se as páginas do Novo Testamento, ficamos verdadeiramente extasiados ante tão excelsa figura, que é o protótipo da perfeição. Por isso, dizem os Espíritos, quem é Jesus? O modelo e guia da humanidade. Não é verdade? É ele, o nosso modelo e guia. Nós não tivemos nenhum espírito de igual hierarquia que já se encarnou aqui no planeta. Ele foi o máximo que já tivemos até hoje aqui no planeta. E até hoje ainda se discute: será que existiu Jesus? Será que não foi uma invenção dos romanos? Será que? Basta buscarmos um dos próprios ensinamentos do Cristo. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós, muitas vezes, fazemos questão de não querer ver e não querer ouvir todos os ensinamentos que ele deixou aí para a eternidade. Continuando então, a personalidade do Cristo não é só admirada pelos crentes de uma facção religiosa, mas por todos os povos e até por aqueles que não pertencem a nenhuma das seitas que dividem a humanidade. Recentemente, antes de continuarmos, todo mundo deve conhecer um famoso médico chamado Augusto Cury, que está aí no meio, trabalhando.
ateu assumido. Foi fazer um estudo da vida do Cristo. Olá. Depois desse estudo do Evangelho, se tornou um crente, quer dizer, uma confiança total no Cristo. Porque nos estudos que ele fez, ele não viu nenhuma personalidade com tal elevação, com tal simplicidade e com tal conhecimento e com tal perfeição. Coisa recente, está aí, só jogar na internet. Eu até mandei essa mensagem para todos vocês. Então, este é o Cristo, nosso modelo e guia da humanidade. Uns têm o Cristo como o maior de todos os sábios, outros como o mais profundo de todos os filósofos. Outros chegaram até a proclamá-lo como Deus, tais os seus memoráveis feitos e a simplicidade, a singularidade da sua vida enquanto esteve aqui encarnado no nosso planeta. Spinoza, cujos princípios são conhecidos por todos, denominou o Cristo através dos evangelhos o melhor e o mais verdadeiro símbolo da sabedoria celeste. Kant chamou-o a perfeição ideal. Hegel disse que Cristo é o verdadeiro ponto de função entre o homem e Deus. E Renan acrescentou que a figura do Cristo é incomparável. Com efeito, disse Caibach, perquirindo através dos tempos a história dos homens que têm se dedicado ao progresso da humanidade, não se encontra um que rivalize ou que se aproxime de Deus. Desculpe, de Jesus Cristo. É brincadeira. Vou repetir. Com efeito, perquirindo através dos tempos a história dos homens que têm se dedicado ao progresso da humanidade, não se encontra um que rivalize ou que se aproxime de Jesus Cristo. Olha só, meus amigos e amigas. Que coisa, que coisa. E nós, aqui, muitos de nós ainda, não, Cristo é para velho que não tem o que fazer, é para criança que não sabe decidir as coisas. Infelizmente, as pessoas que dizem isso são aqueles que mais precisam do Cristo. Continuando, diz o Caibach o seguinte: a sua sabedoria, o seu amor, a sua humildade, a sua abnegação, o seu trabalho incessante para o triunfo da verdade, a sua dedicação para com os pobres, a sua dedicação para com os necessitados, a sua dedicação para com os sofredores, constituem um verdadeiro, e depois até entre aspas, milagre que assombra. Por que milagre? É o que nós fazemos aqui hoje, meus amigos. Eu estou falando há 2000 anos atrás. Se lá era difícil, imagine hoje com esse excesso de materialidade que nós temos. Não é verdade? É um milagre, é a sombra. Alguém fazer o que ele faz, alguém cuidar, um Chico Xavier que tentou fazer isso. Foi espoliado, foi criticado, fizeram tudo que fizeram com o Chico também, só para dar um exemplo hoje. Esse é o nosso mestre, modelo e guia. E como dizem os Espíritos, qual é o melhor exemplo a seguir? O Cristo. E nós seguimos? Não. Por que não? Porque ainda achamos que vamos morrer, tapete vermelho vai estar nos esperando. O Cristo vem nos receber. Que nós, por trabalharmos um pouquinho, ou fazermos um nada praticamente em prol do próximo, seremos acolhidos com muito carinho e com muito amor. Com muito carinho e amor seremos, mas não da forma como nós imaginamos. Por quê? Porque nós mesmos, utilizando os nossos pensamentos, criando confusões mentais,
Nós iremos ao caminho do Cristo ou iremos no oposto ou do lado? Não sabemos. Cristo foi claro: amem a Deus e o próximo. Se fizermos isso, nós vamos ao encontro dele. Se não fizermos, não vamos. Basta que cada um de nós nos analisemos para saber que caminho nós estamos seguindo. Continua Caimar dizendo o seguinte: nascido numa humilde manjedoura de linhagem plebeia, sem os ornamentos da fortuna, sem a influência dos nobres e dos grandes, Cristo conseguiu arrebatar as massas e deixar um nome indelével nas páginas da história. E a sua influência é tão grande que se transmite de geração a geração. Quanto mais o tempo passa, mais cresce nas almas, espíritos encarnados na Terra, o valor de tão extraordinária personalidade, tornando cada vez mais universal a sua memória. Vejam, meus amigos e amigas internautas, estamos aqui reencarnando há milhares de vezes, já aqui viemos. E o que é que nós mudamos com todo esse exemplo? Que há 2000 anos atrás veio pessoalmente aqui, usou um corpo de carne como o nosso, mostrou, exemplificou qual era o caminho que nós deveríamos seguir, como nós deveríamos nos relacionar. E o que fizemos nesses 2000 anos? O que fizemos, Evangelho? É assustador, viu? É assustador. Porque parece tem-se a impressão que isso aí não quer dizer nada, quer dizer tudo. Isso aqui não vai embora, fica tudo aqui. O dinheiro que eu tenho no bolso, que eu tenho no banco, a joia, o meu título, tudo isso vai ficar tudo aqui. Como eu brinco sempre, o caixão não tem gavetinha, nada é levado daqui. O que nós vamos levar são esses ensinamentos. A forma como nós estamos nos relacionando, a forma como nós estamos dando atenção um para com o outro. Só isso. E nós não estamos aprendendo. Antes de avançarmos, perguntas, comentários? É difícil? É difícil. Nós sabemos que é difícil. Ninguém, como eu brinco e digo sempre, nenhum de nós veio passar férias na Terra. Nós entramos numa fila enorme, imploramos para que estarmos neste momento, porque nós queríamos ser diferentes. Nós estamos sendo. Se vocês têm alguma dúvida de como a vida nos influencia, vejam lá o capítulo 8º, No Mundo Maior. O Marcelo, que tinha sido uma pessoa nobre, uma pessoa que não soube exercer o seu poder, veja o que aconteceu com ele quando ele teve que voltar. Tinha crises epiléticas uma em cima da outra. Era problema, vamos dizer, do corpo físico? Não, era problema da alma. Pois não, Evanilson? Deixa eu levantar uma polêmica com você, que é sempre bom que chega aqui e levantar uma polêmica. Vamos lá. Eu tenho uns parentes que são de várias diversas religiões, católicos, protestantes. Eu, de minha origem da igreja católica, né? Eu também. Até fui coroinha de igreja lá na infância, né? Essas coisas. Mas o que está acontecendo com um deles, do evangélico, é o problema desse problema que você falou do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ok. A pergunta, você perguntar para o católico, ele fala, se eu for confessar, acabou meus pecados, eu vou seguir no Cristo. Esse meu sobrinho, que é da religião protestante, você fala, mas o que eu fiz? Como é que você vê? Eu falei, você acha que se você errar, e continuar errando, e vai lá e confessa com o pastor, conversa, você está livre e continua a mesma coisa? Meu pai faz uma crítica da igreja, porque ele fala assim, toda vez que eu tenho um problema, eu vou lá tomar uma hóstia. Dá liquidade. Eu falei, mas toda semana o senhor vai? Ele falou, não, eu parei porque eu cheguei que não tinha, a conclusão não dava essa. Eu falei, tá, então melhorou. Você ir toda semana e achar que está tudo livre, né? Tá uma marcha fixa.
O que eu fico admirado é que essas religiões, eu acho que o dia que a reencarnação for um processo que a ciência realmente comprovar, porque ainda há essa hipótese da ciência, se comprova ou não. Hoje está aproximando cada vez mais para chegar lá à conclusão. Mas o ser humano vai pensar 10 vezes. Porque quando você faz um ato, né, e continua fazendo aquele ato, eu acho que você está indo pelo caminho, não te perturbando mais, só para fechar isso aí. Um advogado conheci muito tempo, o pai era espírita, ele também estava meio assim. E ele defendia sempre um cara que só fazia malandragem, desses empresários que continuam fazendo, e está cheio no mundo aí, né? Certo. Eu falei, cara, você defende o cara, toda vez que ele faz o mínimo, ele detona a empresa e você defende. Ele falou, amigo, eu sou igual ao Santo Agostinho. Amo, abomino o pecado, mas amo o pecador. Eu falei, legal, você está lembrando de Santo Agostinho, um seguidor do Cristo, mas o que o Cristo falava quando ele atendia uma pessoa, um pecador que aparecia lá perto dele? Vá e não peque mais. Vai, mas não peque mais, para não te acontecer coisa pior. É isso aí. Eu falei, você já falou isso com o seu empresário? Ele falou, não. Eu falei, então completa o resto do Santo Agostinho com você. É verdade, é isso aí mesmo. Tem razão. Não é brincadeira não, viu? Nós estamos vivendo momentos muito conturbados aqui no planeta, não é só no país, no Brasil. Veja, se pode, até hoje ainda existe guerra, matando, soltando bomba, desenvolvendo armas atômicas. Gente, nós ao invés de estarmos pensando em melhorar, todos estarmos bem na matéria, todos estarmos aqui estudando, desenvolvendo, progredindo, não. Meu grupinho é que é bom, o teu não, o teu tem que só mandar a matéria-prima para mim. O teu lá, bom, o teu a gente faz uma parceria. Gente, que história é essa? O caixão não cabe nada. Está assim um cemitério desses que fizeram conluios, fizeram aconchados, está cheio. E do lado de lá eles ficam todos, capítulo 8, vai lá ler, no mundo maior, o que acontece com o nosso pensamento. É um negócio terrível, gente. Enquanto nós não nos reajustarmos com aqueles que nós prejudicamos, nós não evoluímos. Não é sério, a coisa é muito séria, não é brincadeira. Só repetindo, capítulo 8, no mundo maior. Vai lá ver o que o Marcelo sofre com os problemas dele. Alguma pergunta a mais antes de continuarmos? E o Caibar então continua. Senhores, a época que precedeu a vinda de Jesus é um símile perfeito da época atual. Ele está falando de 1936. Nós estamos em 2016. Tá bom? A única diferença que se pode notar, dizia Caibar Schuh, está no grau de intelectualidade. Hoje muito maior, graças às novas descobertas e aos inventos com os quais grandes gênios dotaram o nosso planeta. Uma derrota da civilização, uma decadência moral se fazia sentir na Ásia, na Europa, na África. O culto politeísta havia invadido o mundo. A religião não passava de um convencionalismo quando Jesus chegou na Terra. Os princípios de Pitágoras e de Platão, como o de seu mestre Sócrates na Grécia, haviam naufragado no egoísmo dos políticos, na época do Cristo. Tem alguma coincidência com hoje? Egoísmo dos políticos. Diante da mesquinhez dos sofistas e das paixões da multidão. Tem alguma diferença hoje, meus amigos e amigas? Hoje ficou mais sofisticado, ficou mais agressivo. E continua Caibar. Por todo o mundo velho campeava, em frene, a superstição e a idolatria. Hoje estamos praticamente caminhando para isso. O paganismo proliferava nas almas e a espada de Alexandre já havia vibrado golpes profundos no Oriente, no Ocidente, quando então Roma, eriçada, estende o seu gládio e assassina a Gália, o Egito, a Judéia, a Pérsia.
César, a sua encarnação, apossa-se de todos os poderes e se faz proclamar o grande pontífice, regedor e ditador do mundo. Cadê o César? Cadê o César? Cadê o César, aquele que se autoproclamou o grande pontífice, regedor e ditador do mundo? Onde é que está ele? Cadê? Ficou na história, nem o que ele fez não existe mais. Então veja, coisas materiais ficam por aqui. Ficam por aqui. Acho que não eram coisas eternas, né? Eram passageiras. Tudo passageiro. E aí ele continua, Caibá, dizendo: o reinado dos Césares, narrado pela história, destrói a vida coletiva dos povos. E Roma se torna um abutre sobre o cadáver das sociedades antigas. As sinagogas converteram-se em núcleos de sectarismo e nos alpendres do grande templo de Jerusalém. O comercialismo tinha assentado as suas mesas. Então, o desrespeito, a luxúria, os vícios, as más paixões subjugavam as massas. Tem algo parecido com hoje? Desrespeito, a luxúria, os vícios, as más paixões subjugavam as massas. Raras eram as ovelhas de Israel que bebiam à força na fonte da revelação para relembrarem as vozes de Elias, Isaías, Jeremias e Daniel, alimentando o sol da verdade com o facho profético que sempre trepida, abafado por interesses bastardos. Não muda nada. Não está mudando nada. Só melhorou a tecnologia. Bom, tecnologia, ficamos mais sofisticados. Fizemos um avião que custa 4 bilhões de dólares para matar. Então, ao invés de matar com uma espada, agora a gente mata com raio, sei lá o que, cara. Moralmente, nós não mudamos uma coisa. Os vícios, né? Nada. Os infortúnios sociais durante longo tempo, antes do nascimento de Jesus, agravaram-se por tal forma que reclamavam a vinda de um Messias, de um enviado do alto, para restabelecer a ordem natural das coisas. E por todo esse tempo, o verbo dos profetas não deixou de anunciar às pessoas a encarnação de um Espírito cuja missão redentora restauraria a glória de Israel. Diz a história que a humanidade inteira, colocou até entre aspas, pressentia a vinda de um Salvador. Os astrólogos anunciavam suas previsões, as pítias e pitonisas proferiam seus oráculos, os profetas, que eram os médiuns da antiguidade, faziam troar as suas vozes nas cidades e nas montanhas, prenunciando o novo dia que vinha raiando nos horizontes da terra. Foi numa época como essa que se deu o nascimento de Jesus. Nascimento que, como já disse, os povos aguardavam, e os profetas anunciaram, e cuja vinda de todas as partes vozes augúricas prediziam. Então vejam, antes de continuarmos, ele dá uma pausa, Caibá, e vejam vocês, eu faço a pergunta. 2000, estamos chegando em 19. E aí? Vamos ter modificações ou não vamos ter modificações? Veja, tudo que acontecia. Estávamos em épocas em que todo mundo sentia a necessidade que algo ia acontecer. Vai acontecer alguma coisa agora ou não vai acontecer? 69, o homem foi na Lua, está claro. Havia previsões de que no ano 2000 muitas coisas aconteceriam. 69, os governadores dos planetas do Sistema Solar se reuniram aí no espaço sideral, com o Cristo, e queriam que se concretizasse as previsões.
Porém, o Cristo, por muito nos amar, o que ele fez? Pediu o quê? Uma moratória de 50 anos. Essa moratória termina em 2019. Aí no livro, não será em 2012. E aí? Estamos prontos para o que vem? Ou estamos fazendo de conta que isso não é comigo, deixa para lá, quando acontecer eu vou ver o que eu faço? Depende de nós, meus amigos e amigas. O que vamos fazer? Esperar que ocorra ou vamos nos preparar para que, se ocorrer, não seja tão desagradável como parece que será? Temos que nos preparar. Temos feito as nossas orações, como o próprio Marcelo, que eu falei há pouco no capítulo 8 aí do mundo maior, para ele debelar as suas convulsões, ele começou a fazer muita prece, se equilibrou. Quando ele deixava de fazer, aquilo voltava. Leio, capítulo 8, no mundo maior. Então veja, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo as preces ou estamos fazendo de conta? Ouvido de mercador. Está em nossas mãos. Pois não, Agostinho? Olha, alguém deve ter visto também. Eu vi um dia foi na internet, no Face, um cientista, acho que é brasileiro, ele falando sobre a prece, a oração. Então ele mostra lá, quando você faz a oração, seus neurônios. Muito interessante a matéria. Certo. E a cor modifica. Mas ele falou um negócio muito interessante, por exemplo, ele diz o seguinte, que você pegar a parede de umas igrejas, depois parede de hospitais. Certo. As paredes dos hospitais, elas vibravam mais, tinham mais cores do que as igrejas. Engraçado. Então, o que ele quis dizer? Que as igrejas se reúnem mais para a própria forma, não para a fé. Nos hospitais você reza de longe para isso, faz uma oração, fica impregnado nas paredes. Quer dizer, você faz um amigo seu, um parente que está doente nos Estados Unidos, você faz uma prece, automaticamente vai bater. Ela vai bater, vai Exatamente. chegar lá. Tem um destino. Exatamente. Então ele mostra o cérebro de uma pessoa fazer uma oração. Achei muito interessante isso daí. Estava falando em caridade, quer dizer, a caridade você tem 1000 formas de fazer, né? Ah, sim. E na oração é justamente a hora que você tem a possibilidade de doar sem sair do seu lar, sem sair da tua casa, né? Mas tem que ser uma prece Exatamente. ou o coração. Não adianta ficar com o lábio ali. Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, que não. É como eu brinco sempre, é o voo da galinha, não sai nem daqui até ali, ó. Tem que ser prece para valer mesmo. Aí ela chega onde tem que chegar. Senão não vai vencer toda essa barreira que tem aí e não vai chegar no seu destino. Sempre costumo dizer, não passa do teto. Não passa do teto, é o voo da galinha. Tá ali. Tem uma coisa interessante. Os neurocientistas dizem que o pensamento se forma no cérebro. E o André Luiz, ele fala que não, que o pensamento se forma da emoção. Primeiro você tem a emoção, depois você tem o pensamento, e é por isso que há essa mudança no cérebro. Porque eles falam que o pensamento se forma no cérebro, na sua grande maioria. Eu não sou neurocientista, mas pelo que eu já li, pelo que eu já estudei. Mas o André Luiz diz que não, que se forma no sentimento. Você tem o sentimento, o pensamento, por isso que dá essa mudança na coloração, talvez, essa vibração no cérebro. Você falou isso, o Agostinho estava falando isso, eu estava ouvindo, estava lembrando do André Luiz. Muito bom. Mais comentários, mais perguntas? Vamos lá. Eu li também, já faz tempo, eu não vou me lembrar onde li. Por que cerramos os olhos no momento da prece, geralmente? Né? Que é exatamente porque ele é algo totalmente interiorizado. Né? Daqui para fora. Daqui para fora. E de você para com o teu Pai, com Deus nosso Pai. Então, com os olhos cerrados, você se desliga do mundo Desliga do ambiente, desliga né? da matéria, desliga de Então, tudo. que seria, assim, muito mais fácil, muito mais eficiente a prece feita com os olhos cerrados, fechados, porque você realmente mergulha no seu mundo interior, no seu espaço interior, para poder a sua prece ter
ela ser feita Eficácia. com um comprimento de onda, com uma vibração, um comprimento de onda curto, para que ela tenha penetração no universo. Porque se for assim, com pouco caso, é um comprimento de onda muito longo, então ela não tem penetração, ela se perde rapidamente. Por isso. Eu achei interessante a importância de fechar os olhos no momento Muito da importante. Mais comentários? Então vamos em frente. Então o Caibar continua dizendo o seguinte. Há quase 2000 anos, um segundo, deixa eu ver se eu volto aqui só para nós darmos mais uns comentários. Vamos aqui. A humanidade, ele faz um comentário, se achava imersa na dissolução dos prazeres e envolta do amor ao dinheiro, o orgulho era a nota predominante, o ócio e o egoísmo lavravam intensamente na sociedade, quando nas cercanias de Belém aparece aos pastores que guardavam pacíficas ovelhas uma multidão de espíritos que cantam glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade na terra, anunciando-lhes o nascimento de um Messias que eles encontrariam reclinado sobre uma manjedoura. Nascendo na humildade e na pobreza, quis o Senhor nos dizer que não é o fausto nem a riqueza que nos preparam para os grandes surtos da felicidade. Ele, que poderia nascer entre púrpuras e brocados, em leito de ouro cravejado de brilhantes, preferiu uma tosca alfombra aquecida pelo bafo dos mansos animais. E assim cresceu aquele menino, cujos fastos a história hoje relembra. Vemo-lo logo depois, de ferramenta em punho, pobre artífice de Nazaré, no início de sua carreira, auxiliando seu velho pai na nobre profissão de carapina, de onde tirava o pão para o sustento de cada dia. Jesus podia aparecer na terra cercado de riquezas, poder e de honras, como nascem e aparecem os príncipes, mas preferiu a pobreza para exemplificar as virtudes que nascem da humildade e as honras que realçam do trabalho. A sua vida evangélica, que aparece no Novo Testamento, assinalando um curto período de 3 anos, é um tesouro que chegou a constituir o código da mais pura moral que a humanidade podia receber e que nenhum outro até o presente pôde ultrapassar. Um pensador alemão falando dos evangelhos, disse: o cristianismo, mesmo sob o ponto de vista filosófico, é mais do que um conceito de inteligência, é um fato, e deste fato é sendo Jesus Cristo. Ao apresentar-se na via pública, o nosso mestre nenhum distintivo usou. Ele era um homem como todos os outros. Seu modo de trajar, de viver, de alimentar-se, em nada diferenciava dos demais homens. O que o distinguia, entretanto, dos demais era o seu caráter, sem jaça, a luz do seu poder, da sua sabedoria, da sua bondade, a grandeza do seu amor. Dos seus lineamentos transparece uma ternura incomparável, uma dignidade divina, unida a uma energia inquebrantável. A inocência de sua alma vence a beleza dos lírios e das açucenas. Durante sua passagem pela terra,
Jesus outra coisa não fez, senão proclamar a glória de Deus, o nosso Pai Celestial, como ele o chamava, torná-lo conhecido e amado. E fez mais, proclamar a salvação humana, a imortalidade do Espírito, a conquista da vida eterna pela prática constante do amor, amor a Deus e amor ao próximo. Ainda mais pelo estudo e pelo exercício da caridade. Toda a vida de Jesus é um ato de caridade. Ele passa pela terra fazendo o bem. Ele fala em caridade, ele não fala que fora do templo religioso não há salvação, ou fora da religião ABCDEF não há salvação. Fora da caridade não há desenvolvimento, não há elevação. Jesus é assediado pelas turbas e não as repele. Acolhe todos os miseráveis, chama a si todos os pequenos, ama-os, consola-os, anima as suas esperanças. Admiravelmente extremoso para com os seus discípulos, cerca-os de todos os cuidados, tal como nunca se viu entre pais e filhos, para regenerar os extraviados, os delinquentes e atraí-los ao seu amor. O que ele faz? Narra-lhes as ternas parábolas do filho pródigo, do bom pastor, da ovelha perdida. Por 2 vezes, Jesus passa por Nazaré e outra cidade. O povo não quer recebê-lo. Os discípulos pedem-lhe que faça cair fogo do céu sobre esses lugares. E ele diz: vim para salvar os pecadores e não para condená-los. Vejam só. Anda de violência, né? Não quiseram, não queriam, o povo não queria recebê-lo. E os discípulos disseram: mestre, faça cair fogo do céu sobre tais lugares. Por muito nos amar, olha o que ele disse: vim para salvar os pecadores e não para condená-los. Não teria não adiantar nada. Sim. É verdade. E Caibar conclui essa colocação dizendo o seguinte: toda a preocupação de Jesus é a salvação das almas. O seu desejo é de que todos creiam nele, e mais, é uma vontade tão grande que o Mestre, aliando os seus grandes feitos à humildade da qual era o protótipo, semeia em profusão os chamados, entre aspas, milagres de curas e de poder, mas recomenda imediatamente aos beneficiados o silêncio sobre esses fatos que caracterizam a sua vida. Ele não deu, vai aí, conta para todo mundo, olha o que eu fiz. Não, ao contrário, não precisa falar para ninguém. Vai, continua a tua vida, fica quieto. Olha a simplicidade, olha o tamanho do nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Então veja, o que devemos fazer, meus amigos, amigas, internautas? Sermos cristãos. O que é ser cristão? Amar a Deus e ao próximo como Ele nos amou e nos ensinou. É isso que nós devemos fazer. Se nós queremos efetivamente terminar essa existência, mais esta, e não ter grandes dificuldades no mundo espiritual, façamos isso. Perguntas, comentários? Nada? Estava lá. Ser cristão, mas não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. É difícil, mas Não é fácil. é muito difícil. Mas tem que... Temos que estar aí. Uma hora nós vamos, como diz a gíria, vai cair a ficha e vamos ter que sair correndo. Muito obrigado a todos, saúde, paz e até o próximo encontro. Até logo.